Gravação iniciada. Boa aula. Obrigada. Boa noite, gente, tudo bem? Hoje a gente vai para nossa terceira aula de monitoria de direito civil. E como vocês fizeram prova na semana passada e no mesmo dia foi a minha aula, eu fiz a correção da lista que eu passei para vocês fazerem a prova. E como hoje o professor Chacon deu aula referente à inteligência artificial e também vocês tiveram entrega de provas, a gente não teve uma matéria nova para eu poder iniciar com vocês uma revisão de slides, explicação da matéria. Entretanto, a gente consegue fazer várias questões para poder fixar esse conteúdo que vocês já viram. Então, eu separei 20 questões objetivas e 5 questões dissertativas para a gente discutir sobre. Se vocês virem o vídeo depois, alguém entrar aqui e tiver alguma dúvida, só me avisar, a gente discute a questão e rever os pontos, certo? Então, eu vou começar aqui as questões com vocês. A questão 1. Dessa vez eu foquei mais na ausência, pessoa jurídica, privacidade das pessoas, pelos direitos da personalidade, que na primeira aula de exercício, eu foquei mais na parte inicial que a gente tinha estudado sobre a capacidade civil, etc. Então, vamos começar. Questão 1. Determinada pessoa desaparece em circunstância de perigo. Então, a gente já destaca a circunstância de perigo, não sendo encontrado o corpo. Sobre a morte presumida sem decretação de ausência, assinale a correta. Depende da prévia declaração de ausência? Não, ela não depende da prévia declaração de ausência para ter uma morte presumida. Por exemplo, uma pessoa cai numa avalanche, não acha o corpo, mas não precisa decretar a ausência dela, que ela sumiu do nada, alguma coisa assim. Muito provavelmente ela morreu em decorrência da avalanche. B. Pode ser declarada diretamente, independente da ausência. É exatamente essa resposta por aquilo que eu expliquei para vocês. Tem a diferença entre a morte presumida e a decretação de ausência. E produz sim efeitos patrimoniais, porque a partir da morte presumida. Eita. Tá certo aqui, vou continuar. A partir da morte presumida, as pessoas vão entrar na justiça, né, os parentes, para ter a curadoria dos bens, curadoria provisória, definitiva, que é sobre essas outras alternativas. Então, não faz sentido só ocorre após 10 anos, que isso tem a ver sobre as curadorias, com a decretação de ausência, e não produz efeitos patrimoniais, produz sim efeitos patrimoniais, porque é preciso saber o que vai acontecer com os bens dessa pessoa que se presumiu morta, certo? Então, é o gabarito letra B. Questão 2. Sobre a ausência. Então, agora a gente vai falar sobre a ausência. O que a gente pode assinalar de correto? A. A sucessão definitiva ocorre imediatamente? Não. A gente já estudou sobre isso, que tem todo um processo sobre 180 dias para a curadoria provisória, para a curadoria definitiva, pelo menos determinada quantidade de anos, 10 anos na maioria dos casos, abre uma exceção de 5 anos, se eu não me engano, quando a pessoa tem mais de 80 anos, então não é imediatamente. A questão 2. Não há um curador. Há sim um curador com ausência, só que essa mudança dos bens ela é gradual, então tem sim um curador. Há fases processuais específicas previstas em lei. Exatamente essa questão. A gente já explicou as 3 fases, teve outra na outra monitoria sobre ela, e a gente entende que essa a resposta correta, certo? Não produz efeitos sucessórios, claro que produz os efeitos. Primeiro, a pessoa só vai cuidar dos bens ali da pessoa que teve a sua ausência decretada, depois, a partir de 10 anos, a partir de 180 dias, tem a curadoria provisória, e 10 anos após isso, tem a definitiva. Então, tem sim os efeitos sucessórios. Certa a letra C. Questão 3. A personalidade jurídica começa com o contrato, com o registro do ato consecutivo, com autorização judicial, com atividade econômica. Bem, a gente sabe que a personalidade jurídica começa com o registro do ato constitutivo. Precisa desse registro para criar vida essa pessoa jurídica e para ela produzir os seus efeitos e poder exercer os seus direitos e deveres
nos âmbitos que lhes são permitidos. Então, ela precisa desse registro do ato constitutivo no órgão competente de acordo com a pessoa jurídica. Se ela é uma associação, uma sociedade, uma fundação, então a gente vai ter que observar isso para discutir qual vai ser o registro, mas é com ele que ela começa a ter a vida dela, né? Ela começa a personalidade da pessoa jurídica. Então, a certa é a letra B. Não é com a atividade econômica, ele pode ter esse registro e só um tempo depois começar a atividade econômica e afins, então não é isso que acontece. Não a autorização judicial, porque, como eu já disse, é o registro que conta, não é o juiz que vai autorizar para ela poder começar a ter personalidade, porque vocês imaginam a problemática para a segurança jurídica que isso ia trazer, porque ia vir milhares de casos por dia para os juízes analisarem, então isso não seria viável que o juiz autorizasse toda a personalidade da pessoa jurídica, analisasse. Por isso tem o registro do ato constitutivo. O contrato não, porque o contrato ele é firmado pelas partes, mas ele precisa desse registro para ele poder ter a validade da personalidade com relação à pessoa jurídica, certo? Letra B. Questão 4. A questão 4 é sobre os direitos da personalidade. São disponíveis, são irrenunciáveis, intransmissíveis, podem ser cedidos definitivamente ou são patrimoniais. Bom, são aquelas características dos direitos da personalidade que a gente já tratou, já fez exercícios, então o que a gente entende? Eles não são disponíveis, eles são indisponíveis, você não pode dispor dos seus direitos da personalidade. Eles não podem ser cedidos definitivamente, porque a pessoa ela não tem esse direito de ceder, dispor deles, muito menos patrimoniais. Eles não são penhoráveis, não são nada do tipo. Eles são mais como direitos subjetivos, se a gente for lá. Então, não tem a ver com a questão econômica, a não ser pelos danos morais sofridos, que a pessoa pode exigir a reparação por reparação monetária por conta desse dano moral sofrido. Então, eles são irrenunciáveis e intransmissíveis. Você não pode renunciar a esses direitos expressamente por contrato, tacitamente, de nenhum jeito. E você não pode transmitir, ou seja, os seus direitos da personalidade, eles não são transmissíveis aos seus herdeiros, a uma pessoa que queira comprar os seus direitos da personalidade. Isso não existe. Então, a questão 5. No final também tem um gabarito, caso vocês queiram resolver sozinhos e pesquisar depois a resposta, tá tudo gabarito também, tá bom? Questão 5. A proteção à intimidade é absoluta, pode ser relativizada em situações específicas, não é direito da personalidade, só vale para pessoas naturais vivas. Não vale só para pessoas naturais vivas, até porque quando a pessoa morre, ela cessa o direito da personalidade. Entretanto, não poderia, por exemplo, vazar uma foto íntima de uma pessoa já falecida, porque tem danos tanto para a família que ficou pela imagem da pessoa, então isso não justifica só a pessoa ter falecido. Não é direito da personalidade, é sim um direito da personalidade. O professor Chacon já explicou isso para vocês, explicou para mim quando eu estava no primeiro ano. Então, assim, esse direito à intimidade, ele está com os direitos da personalidade, tanto que você não pode transmitir ele, ceder, tem os danos morais, pode ser relativizado em situações específicas. Essa a resposta correta. Dependendo da situação, você pode relativizar a intimação, a intimidade, desculpa, como, por exemplo, uma pessoa famosa, ela tem sim a sua privacidade, a sua intimidade, mas tem certos pontos da vida dela que, como ela é uma pessoa famosa, ela não vai conseguir esconder todos os pontos. Obviamente que ela tem os seus direitos assegurados, como o caso da Carolina Dickmann, se eu não me engano, quando invadiram a casa dela para tentar fazer ela participar do programa, isso invade sim a intimidade da pessoa. Mas a partir do momento que você é famoso, algumas coisas vazam que uma pessoa comum não teria essa preocupação. Então, ele não é absoluto, mas em situações muito específicas ele pode ser relativizado. Então,
como a A e a B são contrárias e a B é a certa, a gente entende que a 5 também é a letra B. Questão 6. A pessoa jurídica, então a gente vai responder sobre a pessoa jurídica. Não possui direitos da personalidade? Sim, ela possui os direitos da personalidade e eles são até o limite que se pode conceder, porque ela não é uma pessoa física, não é como nós, indivíduos, seres humanos. Então, ela tem algumas limitações que não cabem a ela ter certos direitos, mas ela possui sim os direitos da personalidade. Possui proteção quanto à honra objetiva. Sim, os direitos da pessoa jurídica possui proteção contra a honra, não pode sofrer dano moral. Pode sim sofrer um dano moral. Por exemplo, alguém tem empresa de sorvetes e chega uma pessoa no Instagram da empresa e ela é dona da empresa rival de sorvetes e ela começa a difamar, falando que a sorveteria faz sorvetes podres, que a sorveteria não tem higiene, que fala coisas para que a imagem dessa sorveteria sofra, para que a dela ganhe mais visibilidade, sofre um dano moral, isso é um exemplo, então a gente sabe que pode sofrer. Não tem capacidade jurídica, tem capacidade jurídica, tanto que a personalidade jurídica, quando ela nasce com os direitos da personalidade, a pessoa jurídica, ela tem essa capacidade que ela vai exercer os direitos e deveres, assim como uma pessoa natural. Então, a gente entende que ela possui proteção contra a honra objetiva. Então, a pessoa jurídica, ela tem essa proteção com a honra, que foi um dos exemplos que eu usei, que ela pode sofrer, por exemplo, para a honra, e entender que sim, ela possui a proteção. Porque se ela não tivesse a proteção, ela não poderia exigir os danos morais. E ela pode. Então, a C está errada, a B está certa. Questão 7. A gente vai falar sobre, na ausência, como ocorre a sucessão provisória. Nunca ocorre? Ocorre sim, porque a gente precisa de uma segurança jurídica, entender o que vai acontecer com o patrimônio, para ter um cuidado para o ordenamento jurídico, entender o que está acontecendo com os bens da pessoa que foi decretada a ausência. Então, a gente precisa ter esse entendimento, certo? Então, ela ocorre, não é essa que nunca ocorre após declaração judicial, dispensa procedimento ou é automática? Não é automática, precisa entrar na justiça, precisa pedir essa curadoria dos bens, sucessão provisória, até a curadoria dos bens definitivo, com a sucessão definitiva, certo? Então, dispensa procedimento, não, assim como é automática, não faz sentido ela não ser automática e dispensar procedimento, certo? Então, ela ocorre após declaração judicial, a pessoa interessada da família, ela vai entrar na justiça, pedir a sucessão provisória por conta da decretação de ausência, ela vai explicar como que a pessoa desapareceu, por que ela precisa dessa sucessão e o juiz vai conceder de acordo com o caso, certo? Então, acerta letra B. Quanto bem, gente? A questão 8. A morte presumida. Então, diferente da ausência, a gente vai falar sobre a morte presumida agora. Nunca gera efeitos sucessórios? Sim, a morte presumida ela gera sim os efeitos sucessórios, até porque se presume-se a morte, precisa abrir a sucessão para saber o que vai ocorrer com os bens desse indivíduo que teve a morte presumida. Porque se a morte foi presumida, né? Entende-se que ele foi morto, ainda precisa dos efeitos sucessórios. Pode ocorrer sem ausência? Sim, não precisa decretar automaticamente uma ausência para ter a morte presumida. Por exemplo, uma pessoa some, desaparece, e aí você passa um mês, você não tem notícia nenhuma dessa pessoa. A família ela precisa saber o que vai acontecer com os bens. Então, ela precisa que haja a sucessão provisória. Só que ela vai decretar ausência e tudo mais. Só que em casos, por exemplo, uma pessoa que eu uso muito o exemplo da avalanche, né? Vamos tentar pensar em outro exemplo. Uma pessoa que estava na selva, o avião dela caiu na selva e passou mais de 30 dias, passou um ano e não acharam o corpo dessa pessoa na selva, não teve mais notícias dela. Entende-se que ela morreu, que aconteceu alguma coisa com ela ali naquele ambiente, que ele não é propício para a pessoa sumir por tanto tempo e ainda estiver viva.
não precisa decretar a ausência. Ocorreu um fato que pode se presumir a morte. Então, é um fato que, assim, você pode bater o martelo com 90% de chance que essa pessoa não consiga sobreviver. Então, não precisa necessariamente da ausência, que é decretar que a pessoa sumiu, do nada, coisas assim. Depende sempre de 20 anos. Não tem nada no ordenamento jurídico que diz que tem a necessidade de ser 20 anos, não é admitida no Brasil. Bom, se ela não fosse admitida no Brasil, a gente não estaria estudando pelo Código Civil, né? Então, a resposta, letra B de bola. A questão 9. Sobre a privacidade. Pode ser violada livremente? Nada disso, né? A gente entendeu que ela é um direito da personalidade. A pessoa ela pode exigir os danos morais quando a privacidade dela é violada. Então, assim, ela não pode ser violada livremente. Ela tem, cada pessoa tem direito à sua intimidade, à sua privacidade. Então, as pessoas não podem ir se metendo na vida dos outros como que ela queira, sem sofrer consequências. Depende de autorização judicial? Sempre. Não, a pessoa ela tem esse direito, é um direito da personalidade. É um direito inerente a ela quando ela nasce com vida. Ela não precisa de autorização judicial para ter essa privacidade. O ser humano ele tem como direito da personalidade a privacidade. Então, ele é intransmissível, irrenunciável, não precisa dessa autorização judicial, certo? É um direito da personalidade, é o que a gente está batendo na tecla. O professor Chacon provavelmente falou com vocês. Então, sim, é um direito da personalidade. Não gera dano moral. Bom, a gente já falou muito disso, né? Então, gera, sim, o dano moral quando a pessoa ela tem esse direito da personalidade violado. Letra certa, letra C. Questão 10. A dissolução da pessoa jurídica. Então, a gente vai falar sobre a dissolução dessa pessoa jurídica que foi constituída, teve ato constitutivo, exerceu a sua vida como pessoa jurídica, as suas ações. Mas agora ela vai ter dissolução. Então, o que vai acontecer? Extingue imediatamente seus direitos? Não, ela vai ocorrer num processo. Então, não é imediatamente. Dissolveu a pessoa jurídica, extingue imediatamente todos os seus direitos? Não é assim que funciona, certo? Então, tem todo um processo, ver se ela tem algum processo em aberto no judiciário, ver quais são os direitos e deveres enquanto ela ainda estava ativa, até depois do cancelamento, para poder ficar tudo regularizado, não é imediatamente. Passa por fase de liquidação. Exatamente, ela passa assim por fase de liquidação. Por exemplo, quando uma dissolução da pessoa jurídica ela estava com muitas dívidas. Então, ela não pode simplesmente fechar as portas e tá devendo 100 mil. Ela precisa liquidar todo o patrimônio que ela tem para poder quitar as dívidas, etc. C. Depende de registro. Independe de registro. Claro que não. Assim como ela precisa do registro para existir, ela precisa do registro para sua dissolução. Porque ela é como se fosse uma pessoa. Assim como a gente tem um atestado de óbito, a pessoa jurídica ela vai ter que ter esse registro que ela acabou da sua dissolução. Tomar banho para dar pedaço de bolo. Desculpa. Então, gente, a gente vai falar sobre a questão da questão 10, né? Então, não afeta as obrigações. Afeta, sim, as obrigações, porque quando a pessoa ela tem uma obrigação por ser uma pessoa jurídica, como eu disse, não vai ser igual com a resposta certa, né? Que é da liquidação. Não vai simplesmente acabar e acaba as obrigações. Isso geraria uma insegurança jurídica no ordenamento muito grande. Então seria muito fácil, por exemplo, a pessoa abre uma pessoa jurídica, o indivíduo, ele faz uma dívida gigantesca e fecha. Não vai afetar as obrigações, vai afetar as obrigações, vai ter que fazer a liquidação, ver tudo certinho com essas obrigações que a pessoa jurídica tinha, certo? Então vai afetar, por exemplo, uma obrigação de fazer também que ela tinha, vai ter que a pessoa que tinha que receber pode entrar na justiça para cobrar o serviço que não foi feito, etc. Então afeta sim
essa qualidade da pessoa jurídica. Letra certa, letra B. Questão 11. Então, essa é sobre ausência, que a gente já lê. Um probleminha. Carlos desapareceu há 2 anos sem deixar notícias e não há indícios de morte. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. Não há indícios de morte, então a gente não pode ter a morte presumida, mas a gente vai ter a decretação de ausência. Já pode ser aberta a sucessão definitiva? Não, porque tem todo um processo que a gente estudou das 3 fases para passar para sucessão provisória, sucessão definitiva, 180 dias, depois 10 anos ou 5 se tiver mais de 80. Então tem todo um processo, não pode ser aberto direto. Pode ser declarada a morte presumida automaticamente? Bom, a gente já leu no enunciado. Não é indício de morte. Então não é automático. A gente vai precisar passar pela fase de ausência depois dos 10 anos. Se o Carlos não aparecer, aí é sucessão definitiva. Não há qualquer medida jurídica cabível? Claro que há. Como é uma questão de ausência, ele vai entrar judicialmente para pedir essa ausência, para ter a curadoria dos bens, para poder dar uma tramitação com a vida com relação aos bens, aos patrimônios, a vida que o Carlos levava para poder regularizar isso enquanto ele está ausente. Em definitivo, se passados 10 anos. A letra D da questão 11. Deve-se iniciar o procedimento de ausência com nomeação do curador. Exatamente. Esse procedimento da ausência que vai entrar juridicamente pela decisão judicial, e aí vai se iniciar esse procedimento, vai nomear o curador, que ele não vai ter o direito definitivo dos bens. O curador não é como se o direito passasse a ser inteiramente dele. Então, o Carlos sumiu faz 2 anos e aí tudo já é do filho, por exemplo, que é o curador. Não é assim. Ele precisa administrar, porque os bens eles não podem ficar parados, né? O Carlos ele poderia ter vários bens que precisavam de manutenção e algo do tipo. Então, quando ele não pode, enquanto ele não pode, né, caso ele apareça algum dia ou caso venha decretar a definitiva, alguém precisa cuidar para ter essa segurança jurídica para dar a tramitação dos processos da vida do Carlos que estavam existindo. Então, vai ter a nomeação do curador no procedimento de ausência que vai ser iniciado pela parte interessada com uma ação judicial. Então, 11, letra D. Questão 12. A respeito da sucessão provisória na ausência, assinale a alternativa correta. A. Depende da decisão judicial e cumprimento de requisitos legais. B. Ocorre automaticamente com o desaparecimento. É definitiva e irreversível, dispensa qualquer formalidade judicial. Então, a gente vai começar de baixo com a questão 12. Você já deve imaginar, né? Mas a questão D. Dispensa qualquer formalidade judicial? Claro que não. A gente falou em várias questões sobre a respeito da sucessão provisória por conta da ausência. Tem que abrir um processo judicial para pedir a nomeação do curador, que é importante para cuidar dos bens, que tenha segurança jurídica, que caso ele volte, ele ainda encontre os bens em bom estado, etc. Então, precisa da formalidade judicial. É definitiva e irreversível. O próprio nome diz, ela é provisória. E nem a definitiva é irreversível. Se o Carlos voltar após 10 anos, que era o exemplo do outro exercício, ele vai poder ter os bens, mas do jeito que se encontra. Então, do jeito que foi encontrado após a provisória, é ainda dele. Então, é reversível. B. Ocorre automaticamente com o desaparecimento? Não, precisa da formalidade judicial. Então, as B e as D são praticamente a mesma coisa de se interpretar que precisa da ação judicial. Então, a certa é a letra A. Depende da decisão judicial e cumprimento dos requisitos legais. Exatamente. Então, vai abrir uma inicial na fase de conhecimento, que no processo civil, certo? Então, a parte vai pedir para abrir essa inicial, e aí nos fatos ela vai contar que o Carlos, que vamos usar ele de exemplo, desapareceu faz 2 anos, que precisa manter os bens dele, precisa nomear um curador, e daí dos pedidos ele vai colocar
que o filho dele queria ser curador e que para cuidar dos bens e manter o padrão que o Carlos tinha antes da ausência dos bens. O padrão que o Carlos tinha, né, com os bens antes dessa ausência. Então, ele vai fazer essa petição, pedir para o juiz, se tiver todos os requisitos para alegação da sucessão provisória na ausência. A decisão judicial vai dar ali a decisão. E é isso que acontece. Letra A, 12. Questão 13. Só um minuto, gente. Questão 13. Sobre a morte presumida, eu vou fazer com vocês, como já está dando meia hora, eu vou fazer com vocês hoje todos os testes, que eu fiz 20. E como na próxima aula o Chacon provavelmente vai dar um pouco de matéria, só que eu não vou conseguir fazer aqui em cima para mim fazer a aula de vocês, eu vou terminar de fazer as questões discursivas, eu invento mais umas 5 com vocês na próxima aula, e a que vem, eu já vou ter matéria do Chacon, então vai ser revisão e explicação. Então, hoje e a próxima eu vou terminar de fazer os testes com vocês, para dar tempo de fazer a próxima matéria e preparar com calma, e para a gente ir discutindo os assuntos. Então, vamos terminar aqui as 20 questões. Questão 13. Com decretação de ausência, assinale a alternativa correta. Independe de qualquer prazo legal. Depende, sim, dos prazos legais. A gente já estudou eles, as 3 fases. Então, a gente precisa deles para decretação de ausência, para poder ter os prazos, para poder seguir as fases, 130 dias, 10 anos ou 5 anos. Então, a gente sabe que tem, sim, prazos legais. Não gera efeitos sucessórios, claramente que gera, porque precisa que alguém seja curador dos bens, caso seja são provisórios, bens para essa pessoa, vai ter a divisão ali, tudo certo. C. Exige o decurso dos prazos legais previstos no Código Civil. Exatamente, exige o decurso dos prazos legais. A gente pode observar que a A e a C são contrárias. Então, se a gente já entende que a A está errada, porque tem sim esses prazos, por mais que a gente não lembre exatamente o número dos prazos, os anos, o necessário, a gente entende que exige o decurso do prazo legal. Embora a gente seja legal a gente lembrar os 30 dias, 10 anos e afins. Então, exige o decurso de prazos legais previstos no Código Civil. Exatamente. Ocorre automaticamente com o desaparecimento. Não, tem todo um processo com o decurso do prazo. Exatamente a resposta 13C. Tá bom, agora a gente vai para 14. Uma sociedade empresária regularmente constituída passa a atuar antes do registro de seu ato constitutivo. Então, aí a gente já tem uma irregularidade, porque ele precisa do registro do ato constitutivo para ter esse nascimento da pessoa jurídica, certo? Então, a gente vai analisar. Possui personalidade jurídica plena? Como eu disse, para a pessoa jurídica ter esse nascimento, ela precisa do ato constitutivo. Então, ela não tem essa personalidade jurídica plena porque ela não foi registrada ainda. B. Não possui personalidade jurídica, sendo considerada sociedade em comum? Exatamente, ela não tem essa personalidade jurídica, porque ela nasce igual às pessoas naturais. O sujeito nascido, ele nasce ali com vida, então ele adquire os direitos da personalidade. O nascer com vida da pessoa jurídica é quando ela tem o registro no ato constitutivo. Então, se ela não possui, sem personalidade jurídica. 14. A letra C. É considerado pessoa natural. Opa, desculpa, gente, confundi as questões. É considerada pessoa natural, nada disso, né? Ela não possui... Ah, sim, tá certo, expliquei pra vocês que a B tá certo, né? Desculpa. Está automaticamente dissolvida, ela não tá dissolvida, mas ela não vai ter esses efeitos, essa personalidade jurídica, porque ela não foi registrada, ela não teve o seu nascimento. Então, a resposta certa, letra B. Pessoa natural, a gente sabe que não é, porque somos nós, né? Pessoas, seres humanos. Letra B, certo? Questão 15. Sobre os direitos da personalidade aplicáveis à pessoa jurídica. Então, a gente vai ver os direitos da personalidade que são aplicáveis à pessoa jurídica, certo? Que
tem essas certas limitações, se a gente pudesse dizer, porque como ela não é uma pessoa natural, ela não pode exercer todos da pessoa natural, mas ela tem sim os direitos da personalidade jurídica, tanto que ela tem a honra objetiva que pode se ferir. Não tem a subjetiva porque ela não é uma pessoa. A gente tem esse sentimento subjetivo, mas a honra objetiva ela pode ferir sim. E isso é um direito da personalidade, né? De poder exigir os danos morais, ter essa dignidade quando a honra é ferida. Então vamos lá. Qual a alternativa correta? Não são reconhecidos em nenhuma hipótese, são sim reconhecidos, como eu já disse para vocês, um exemplo foi a honra objetiva. Inclui integridade física. Bom, a pessoa jurídica, a personalidade dessa pessoa jurídica, ela não é física, ela é... Você, por exemplo, a Amazon, você entende a pessoa jurídica Amazon, mas você não consegue, por mais que ela tenha empresas, você não consegue entender que ela tem lojas físicas, mas você não consegue ver uma pessoa, certo? A pessoa Amazon, ela é o nome, o logo. Então não tem como ter a integridade física da Amazon, porque é como se fosse o imaginário da nossa cabeça quando a gente imagina a Amazon. Ela tem o logo, ela tem o site, as vendas, mas ela não é uma pessoa como nós. Por exemplo, se alguém bate em outra pessoa, ela tem integridade física. Agora, como que alguém vai bater na Amazon, entende? Não tem como isso acontecer. A 15C, são idênticos ao da pessoa natural? Não, eu já expliquei isso para vocês. A pessoa jurídica, a partir do nascimento com o registro do ato constitutivo, ela adquire os direitos e deveres com a personalidade jurídica, mas ela não é uma pessoa natural. Então, ela tem alguns direitos que não são viáveis para ela, não teria como isso acontecer. E um exemplo é a questão B, que você pode fazer uma ligação, porque não é idêntico à pessoa natural. A pessoa natural, ela tem integridade física. A pessoa jurídica já não. Então você pode eliminar as duas já de cara, sabe? E a resposta certa, que é a letra D. Limitam-se à honra objetiva e imagem institucional. Exatamente. Você não pode ferir a pessoa da Amazon. Você não pode acabar com a integridade física. A Amazon ela não tem os sentimentos, o subjetivo. Então ela não tem essa proteção do direito da personalidade para essa honra subjetiva, mas uma honra objetiva, por exemplo, aquela que eu dei o exemplo do sorvete, super cabe nesses tópicos da pessoa jurídica, além da imagem institucional. Essa imagem que a Amazon tem a zelar, ela pode exigir um dano moral quando ela é ferida de maneira injusta e tudo mais. Então, a gente entende que ela limita-se à honra objetiva e à imagem institucional, que são as personalidades, que são os direitos da personalidade da pessoa jurídica. Letra D. 16. Só mais 4 questões, tá, gente? A violação da privacidade de uma pessoa. Então, a gente vai ver a violação dessa privacidade de uma pessoa que está relacionado aos direitos da personalidade. Letra A. Depende exclusivamente de previsão contratual. Nada disso. Quando a pessoa nasce, ela tem os direitos da personalidade, os direitos e deveres, e eles estão ali com a pessoa de qualquer jeito. Então, ela não pode ser disposta, ela não pode ser cedida, penhorada, nada do tipo. Então, ela não pode simplesmente só funcionar quando ela tem a previsão no contrato. Ela é inerente ao ser humano com personalidade jurídica. Não pode simplesmente dizer, mas ela só tem privacidade se ela tiver um contrato. Não, todo mundo tem direito a ter a sua privacidade. Não gera qualquer consequência jurídica. Gente, é um direito da personalidade. Quando eles são feridos, gera sim uma consequência jurídica. A pessoa ela pode entrar em litígio para poder pedir os seus direitos, exigir os direitos pelo dano sofrido. Então, ela tem sim consequências jurídicas quando ela é atacada na sua privacidade. Além do mais, que ela é um direito da personalidade. Então, ela tem uma consequência jurídica porque ela é regulada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pelo Código Civil de 2002. Pode gerar dano moral, independentemente de prova de prejuízo econômico. Exatamente, essa é a resposta certa. Porque a gente entende muitas vezes que o prejuízo é só um prejuízo de dinheiro. Por exemplo,
a pessoa é famosa e invadiram a privacidade dela num âmbito que não se pode invadir, que é pessoal dela, não tem nada a ver com o trabalho, e invadem, e com isso ela perde uma quantia exacerbada de dinheiro porque feriu a imagem dela. Isso sim gera dano, mas não é só porque ela perdeu esse prejuízo econômico que ocorreu com ela. Não é só porque ela perdeu a questão monetária. Também é porque ela vai exigir o dano moral, o dano subjetivo, a honra dela que foi ferida. Então, a gente pode ver que a violação da privacidade de uma pessoa, ela gera o dano moral independente de prova de prejuízo econômico. Não é só a questão do prejuízo de dinheiro, mas o dano moral que pode importar os direitos da personalidade, que vão ser pagos em dinheiro, mas não precisa de um prejuízo econômico para ressarcir. Basta um prejuízo moral para a pessoa, um prejuízo que faça mal para a pessoa no seu íntimo. Então, é essa a resposta da letra C. Isso é relevante em âmbito penal. Nada disso, a gente está regulando eles no âmbito civil, a gente está estudando o direito civil, então não faria sentido ela só fazer relevância no âmbito penal. Questão 17. No caso de retorno do ausente após a abertura de sucessão definitiva. Então, eu já dei uma explanação rápida para vocês sobre essa questão e eu vou discorrer sobre as questões, as linhas que a gente tem aqui, para ver qual a alternativa correta. Os bens serão considerados perdidos definitivamente, nada disso. Quando a pessoa volta, ela tem esse direito dos bens que eram delas, mas na forma que se encontra. Quando é a curadoria da sucessão provisória, quando é a sucessão provisória do bem, a pessoa que está sendo curador, ela não tem o direito de dispor do jeito que ela quiser, não está com ela, como a sucessão definitiva, que se entende que a pessoa não vai voltar mais. Num caso muito raro ela volta, porque se passaram 10 anos. Então, na curadoria, quando o curador dispõe de bens que eram do ausente, o ausente tem direito de reaver a ele, se reaver o dinheiro ou qualquer coisa do tipo, porque não era do curador. Mas, no caso de sucessão definitiva, ele vai pegar do jeito que se encontrou, já tinha presumido que ele não ia voltar mais. Então, não é perdido definitivamente, ele vai poder reaver, vai ter os bens do jeito que eles foram encontrados no momento que ele aparece após a sucessão definitiva, porque se passaram muitos anos. Receber a indenização automática do Estado, o Estado não tem nada a ver com o sumiço dele, então ele não vai receber uma indenização, porque o Estado ele não teve culpa para isso, entendeu? Não terá qualquer direito sobre os bens. Sim, ele tem direitos sobre os bens, só que não é o direito sobre os bens quando ele saiu, como seria o direito sobre os bens na sucessão provisória. É o direito sobre os bens do jeito que eles se encontram. Então, poderá haver os bens no estado em que se encontram. Exatamente a 17A que eu estava explicando para vocês. Mais 3 questões. Aqui na 20 e aqui nos gabaritos das questões objetivas. Tá. Questão 18. A respeito da decretação da morte presumida sem decretação de ausência. Então, a pessoa decretou a morte porque se entende que ela morreu mesmo, ela não sumiu, sem deixar rastros. Entende-se que o acontecimento foi que ela sumiu, ela muito provavelmente faleceu. Então, ó, sem decretação de ausência, assinale a alternativa correta. Depende de sucessão provisória? Não. A sucessão provisória, a gente já viu que ela ocorre na ausência. É cabível em caso de desaparecimento e perigo de vida? Sim. Por exemplo, uma pessoa que estava num safari caçando leão e ela some num ambiente sem segurança nenhuma para o ser humano e um lugar cheio de leões, né? Ela foi caçar leão. Então, a gente pode presumir que ela sofreu um perigo de vida e muito provavelmente ela morreu se ela não apareceu em determinado tempo. Então, a gente pode presumir esse falecimento da pessoa. Então, é cabível em experimento de perigo com vida. Só ocorre após 20 anos? Não. A gente não teria que esperar 20 anos para ver se o leão comeu a pessoa. Seria muito inseguro juridicamente. Não produz efeitos sucessórios. Sim, produz efeitos sucessórios, como a gente já bateu nessa tecla, porque precisa saber o que vai acontecer com os bens deixados por essa pessoa, tanto na ausência quanto na morte presumida.
Questão 19. Sobre a proteção da intimidade no ambiente digital. Então, essa é importante, porque a gente entende as mudanças significativas que a gente teve no ordenamento jurídico, no corpo social, com relação ao digital. Porque o ambiente digital, tecnológico, ele não é uma terra sem lei. Não é porque a pessoa não está ali no físico, no presencial, que ela pode fazer o que ela quiser. Então, a gente precisa ver a proteção da intimidade nesse ambiente. Não é protegida juridicamente. Sim, é protegida porque o ordenamento jurídico ele se modifica a partir das necessidades da sociedade. Então, a partir do momento que a gente começa a ter essa vida dentro da tecnologia, ela precisa ser regulamentada pelo direito civil para proteger os direitos das pessoas, dos indivíduos na sociedade. Só se aplica em relações contratuais? Não. O direito da personalidade ele é inerente, como a gente já viu, então não tem nada a ver que você precisa assinar um contrato para ter o direito à sua intimidade. Não existe isso. Não gera dano moral. Gera dano moral, sim, porque há uma questão de. Gera dano moral. É uma questão de direito da personalidade que gera esse dano, independentemente da questão econômica. É protegida como direito da personalidade, inclusive no meio virtual. Exatamente. O meio virtual ele é uma extensão do direito que a gente tem nesse mundo real, vamos dizer assim. Então, acerta a letra D. E a última questão que a gente vai resolver hoje. A dissolução irregular da pessoa jurídica pode ensejar. Então, ela foi dissolvida, ela deveria ter o seu atestado de óbito, que seria esse atestado do registro da dissolução, assim como a certidão de nascimento, que é o ato constitutivo. Então, ela foi irregular. Então, ela não teve liquidação, por exemplo, ela não teve todo o trâmite para deixar tudo regularizado para poder ter essa dissolução. Então, o que ela pode ensejar? Extinção automática das obrigações? Não, nada disso, porque geraria uma insegurança jurídica, o ordenamento jurídico seria um caos com relação a isso, porque a pessoa ela só seria irregular e ainda sairia numa vantagem se ela tivesse a extinção automática das suas obrigações. Apenas sanções administrativas, não, elas podem ser sanções judiciais, administrativas, muito além disso, com relação aos danos que essa irregularidade na sua dissolução se estendeu, a extensão desse dano. A responsabilização dos sócios em determinadas hipóteses, exatamente, ela foi irregular, então vai ter essa parte que vai estar relacionada aos sócios em determinadas partes, que seria uma desconsideração da personalidade jurídica, porque, como o Chacon já deve ter explicado para vocês, a pessoa dos sócios e a pessoa jurídica criada pelos sócios, elas são duas entidades diferentes, mas em algumas ações ela pode ter essa desconsideração e considerar um só. A gente vê muito isso nos casos com a empresa que precisa achar o endereço da empresa para citar o réu. Então, a gente pode observar que tem essa desconsideração. Pode citar tanto o réu, o dono, ou pode citar no local da empresa, sabe? Então, aqui, a responsabilização dos sócios, ela pode ocorrer sim, por mais que seja a pessoa jurídica, mas tem uma responsabilidade deles por conta dessa irregularidade para solução. Ausência de qualquer consequência jurídica. Não, né, gente? Tem uma consequência jurídica, porque senão seria um caos no ordenamento jurídico e a gente não teria segurança. Seria muito mais fácil a pessoa simplesmente. Vou parar. A pessoa simplesmente ela poderia fazer o que ela quisesse e não teria uma consequência para ela jurídica. Então, é a resposta da letra C. Bom, gente, essa foi a minha monitoria de hoje. Eu espero que os exercícios tenham reforçado o que a gente viu, ajudado a fixar. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me enviar. Provavelmente na semana que vem vocês vão ter mais conteúdos com o professor Chacon. Na próxima semana, provavelmente eu já vou conseguir dar uma revisão da matéria do dia a dia para vocês. Enquanto isso, eu vou fazendo os exercícios. Como hoje a gente fez os exercícios
da alternativa, que é o que mais quer na prova, a gente fez 20 exercícios como é na prova. Eu espero que vocês tenham ido bem, aliás. A gente vai fazer dissertativas na próxima aula. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.